Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares aos episódios para o Instagram. Todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro estão disponíveis no Telegram e você pode acompanhar esse podcast também em vídeo no YouTube. Então, fica o convite aí para conhecer as nossas plataformas. No episódio de hoje a gente recebe pela primeira vez aqui o Rodrigo Gastin, que é analista que recentemente assumiu a cobertura de varejo aqui no Research do Itaú BBA. E a ideia do episódio é falar um pouco sobre o setor, né? A gente aproveita o timing de temporada de balanços para tentar projetar um pouquinho números dessas empresas. A gente fala um pouco sobre como o cenário macro afeta os diversos segmentos do varejo e a gente olha com um pouco mais de profundidade para uma das teses que talvez a gente tenha mais otimismo, que é Mercado Livre. Então, a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui. Gastin, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Serrano. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu, cara. Começando com uma análise mais top-down, como que esse atual cenário macro afeta as companhias da cobertura, se a gente considerar uma perspectiva aí de conviver com juros altos por mais tempo, movimento de depreciação do real, uma atividade econômica que não empolga e até preocupa quando a gente olha para o ano que vem? Como é que a gente coloca tudo isso numa equação e chega a um resultado aí para o varejo? Esse é um ponto até interessante, né, Serrano? Porque se você analisa o varejo hoje, né, é curioso, porque a atividade continua muito forte, né? Apesar desse movimento de, aumento de taxa de juros, isso é um movimento que demora algum tempo até bater na economia. Até os dados proprietários aqui do banco mostram diversos subsegmentos do varejo indo super bem. A gente tem uma expectativa boa para a temporada de resultados agora do terceiro trimestre. Acho que ainda demora um tempo, né, para pegar na economia, mas fato é que deve pegar, né? Estatisticamente falando, historicamente falando, toda vez que você tem um aumento na curva de juros, não tem como não pegar na atividade, né? Você compromete mais renda disponível com o serviço da dívida, diminui o índice de confiança, e aí naturalmente você tem esse impacto na economia. Um ponto interessante de discutir é o seguinte, normalmente a maneira como eu olho o varejo é dividido em duas grandes categorias, dois grandes blocos. Tem um bloco de setores mais discricionários, um bloco, né, de setores menos discricionários. A minha percepção é que num momento como esse, né, setores mais discricionários, né, vestuário, serviço, viagem, lazer, coisas que teoricamente você corta no momento de aperto econômico, são os que devem sofrer mais, né? Então, acho que empresas ligadas a esse tipo de setor, né, de discricionalidade maior, especialmente os focados em mais baixa renda, né, que é, infelizmente, que sofre mais nesses momentos também de aumento de juros, eu acho que esse é o pool de empresas que está mais, exposto a essa piora do cenário macro. Por outro lado, né, você tem o bloco, né, mais menos discricionário, digamos assim, por exemplo, supermercados, né, em que você começa a ver uma característica um pouco diferente, né? Você não tem o pessoal parando de comprar comida, né? Mas você começa a ver o que a gente chama de downgrade de categoria, né? Então você vê, por exemplo, nas proteínas. Você vê a carne virando frango, virando ovo, né? Você vê marcas favoritas virando marcas próprias, né? Comprando mais da operação que a gente chama de private label das companhias. Então, de fato, a minha percepção é que o bolso vai apertar, né? Eu acho que esse é o objetivo, inclusive, da política monetária, né? Para conter a inflação ano que vem. E, acho que esse é o panorama geral, né, do setor de varejo para os próximos 12, 18 meses. E dentro desse ambiente desafiador, acho que eficiência operacional talvez seja uma das chaves aí desse jogo. Como é que a gente conseguiria destacar empresas que têm feito uma boa lição de casa nesse sentido e também aproveitando o timing de temporada de balanços, quais são as expectativas em relação aos números das principais companhias? Qual que é o principal... Embora sejam muitas. Embora sejam muitas, né? Qual que é o grande ponto para mim? O Brasil, né, quando você tem esses grandes movimentos de taxa de juros, né, percebe que normalmente são movimentos muito intensos, muito rápidos. Essa é a pior dinâmica que você pode ter, né? Porque o Brasil, no momento em que você tem um ciclo de queda ou corte de juros muito relevante, né, os empreendedores tomam risco, né? E tomam risco como? Se alavancando, tomando dívida para crescer, para investir em tecnologia e etc. O que aconteceu nesse movimento de política monetária recente é que a gente teve um corte muito abrupto,
né, de juros, né, mirando ali os 2% em algum momento, que muita gente tomou muita dívida, e de repente você teve uma recomposição muito rápida dos juros para cima. Então, empresas que acabaram, né, se endividando muito nesse período não tiveram tempo suficiente para que os projetos dessem o retorno capaz de lidar com esse serviço financeiro maior, né? Esse é o grande problema de algumas empresas em termos de alavancagem. E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque esse é o ponto. Hoje, a gente favorece empresas que têm uma estrutura de capital mais desalavancada, ou seja, menos endividada, né? E que, de alguma maneira, tenham componentes de dentro para fora que compensem o fora para dentro, né? Que é o seu ponto justamente de eficiência operacional, né? Eu acredito que temos algumas nesse sentido, inclusive essas talvez de mais renda alta, né? Acho que um exemplo aqui que a gente pode dar claramente é a Vivara, né? Que está indo super bem, com bom crescimento de receita, num segmento um pouco mais resiliente à competição do mercado online ou do mundo online. A gente vai falar daqui a pouco também de Meli também, então acho que esse é um ponto extremamente relevante, e que tem um pouco mais de resiliência nesses momentos, né? Com muitas iniciativas também de dentro para fora, como eu mencionei, que podem ajudar a manter, enfim, o resultado da empresa por mais tempo, tá? Então esse é um exemplo só, mas eu acho que o pano de fundo aqui são essas empresas, tá? Menos alavancadas, com algum momento operacional, que dependam menos de baixa renda e que tem essas alavancas de dentro para fora que podem ajudar a atravessar esse momento. Legal. Você chegou a citar a Meli na resposta, acho que a ideia era tentar aprofundar um pouquinho na tese e começar perguntando como você avalia o momento de Mercado Livre, que além de manter um pace interessante na categoria que talvez seja a principal, que é e-commerce Brasil, também tem ganhado espaço em outras business units e outras áreas. Enfim, a ação parece esticada também, mas como é que você vê esse momento da companhia? Meli é um bicho diferente, né? Uma empresa extremamente bem gerida, extremamente competente do ponto de vista de alocação marginal de capital, né? Se você pega as últimas grandes alocações de capital que a empresa fez, o retorno marginal é impressionante. Tem o fator geografia que ajuda, né? Tem uma boa parte da empresa hoje, boa parte do resultado da empresa hoje, que já vem do México, né? Ainda vem da Argentina, mesmo com a desvalorização cambial. Então, apesar do Brasil ser o país principal, né, hoje também em termos de crescimento, tem um pouco dessa mudança regional que ajuda um pouco. Qual que é o ponto para mim principal de Meli, né? Eu acho que tem uma tendência no varejo como um todo hoje que até certo ponto é negligenciada, digamos assim, que é o impacto que Meli e outros marketplaces vão ter nesses subsegmentos do varejo, né? A migração da demanda do offline para o online é uma realidade no mundo, é uma realidade no Brasil, né? Hoje o Mercado Livre no Brasil está adicionando em termos de GMV, que o pessoal chama, né, de volume transacionado de mercadorias adicional, quase 50 bilhões de reais em 2024. Isso é relevante para qualquer varejo, para qualquer subsegmento do varejo. E o que acontece? Como eles estão, de fato, com o market share já relevante no Brasil, a gente estima que eles têm mais de 40% de market share no Brasil, o crescimento marginal do Mercado Livre, né, no Brasil, provavelmente virá de categorias que eles talvez não tenham investido tanto até hoje, né? Então, supermercados é um exemplo, vestuário é um exemplo, beleza é um outro exemplo, eletrônicos e appliances, né, que são, enfim, itens de linha branca, eletrodomésticos e etc. E se você pega o plano de Mercado Livre hoje para o Brasil, dobrar o número de centros de distribuição de fulfillment, né? Que é aquele centro de distribuição em que a malha logística é tão eficiente que chega em 2 dias na sua casa, né? Hoje, Mercado Livre já tem uma das principais malhas logísticas, né, do Brasil e está planejando dobrar até ano que vem, né? Isso é uma indicação muito clara que eles estão indo realmente bastante agressivos para cima de market share. E mais do que isso, é um recado muito forte para a competição. Para um Shopee que está crescendo muito no Brasil, uma Shein que está tentando crescer bem no Brasil, para uma Temu que veio e que está se redefinindo também, mas que pode crescer muito. O Mercado Livre quer dar esse statement, entendeu? Assim, a gente vai para cima, se vocês quiserem crescer, vai ser mais difícil, tá? Então o momento hoje é um momento em que eu enxergo o Mercado Livre como o player que está disruptando o mercado. E do outro lado tem todas essas outras varejistas que estão do lado das disruptadas, digamos assim, né? No segmento de vestuário, por exemplo, vai ser um desafio cada vez maior para as empresas de vestuário migrar para o online, competir com o Meli no online,
né? Então, enfim, eu acho que, só para não me estender muito nesse ponto de Brasil, acho que estão fazendo um ótimo trabalho, está funcionando super bem. Mas qual que é o grande ponto, na minha opinião? Hoje, o Mercado Livre é uma empresa de 100 bilhões de dólares, né, de valor de mercado. Eu acho muito pouco provável o Mercado Livre virar uma empresa de 200 bilhões de dólares de market cap, sem crescer bem no crédito, né? O crédito virou uma avenida extremamente... Sempre foi, né? Mas cada vez mais relevante para a companhia, tá? E o momento que a empresa se encontra hoje no crédito eles já têm uma operação extremamente interessante de crédito no Brasil e de adquirência no Brasil. Inclusive, quem está nos ouvindo aqui pode acessar um relatório recente que o nosso time de financials ajudou a gente a fazer, umas contas bem legais que eles conseguiram fazer, mostrando quão relevante o pago já é em termos de adquirência, né? Com um faturamento muito parecido já à Stone, a PagSeguro. Mas existiu dentro do Meli recentemente uma mudança na estrutura corporativa para trazer mais gente para focar na operação de crédito no Brasil, para aumentar o awareness de pago no Brasil. Hoje, ainda tem uma percepção de que pago não é um banco, para muita gente. Que pago não faz débito automático, que pago não dá crédito. Então, eles estão focando muito nessa parte de desmistificar esse ponto e crescer muito em crédito no Brasil, né? Especialmente com o produto de cartão de crédito, né? Que é um produto que tem retornos mais difíceis, né? É um mercado mais competitivo, tem uma margem menor, mas é um mercado endereçável muito maior, né? Então hoje, né, para resumir aqui, as grandes alavancas de geração de valor de Mercado Livre, para mim, são 5. Tem esse primeiro ponto de e-commerce no Brasil, né? Crescer base, mas crescer difícil. base, né? Que está ficando cada vez mais difícil, isso é fato. Tem o business de crédito especificamente no Brasil, né, que eles estão investindo bastante nessa mudança corporativa e no awareness e tudo mais. Tem o commerce no México, que é um mercado menos penetrado, um mercado mais, enfim, alguns anos atrás do Brasil, em termos também de crescimento de e-commerce, em que eles competem ombro a ombro ali com a Amazon, né, e estão fazendo um bom trabalho. A quarta alavanca é o mercado de fintech no México, e aí tanto adquirência como crédito no México, né, também competindo muito com o próprio Nubank, né, ombro a ombro ali. E por fim, como você aumenta a monetização do take rate, né, que eles cobram dos vendedores, né, com ads, tá? Ads e logística, mas principalmente ads. Hoje, ads está virando já uma terceira unidade de negócios dentro do Mercado Livre. Você tem commerce, você tem a parte de crédito, né, das fintechs e adquirência, e uma terceira business unit que é ads. Por quê? Porque ads é transversal. Como você faz ads para commerce, como você faz ads dentro do pago, né? E eles estão casando uma ferramenta de loyalty, né, de fidelidade, muito interessante, chamada Meli+, para alavancar também todos esses benefícios do mercado pago, do commerce e plugar ads dentro disso, né? Tem uma parceria muito interessante com a Disney que eles fizeram recentemente por conta disso. E quando você olha, né, você pega esse cenário Mercado Livre hoje e leva para os Estados Unidos e vê como aconteceu com a Amazon, que está há alguns anos à frente já, mas a migração de Amazon para o Prime foi muito relevante, né? O GMV, né, esse volume transacionado de mercadorias de membros Prime, de membros fiéis, digamos assim, né, cresceu exponencialmente comparado ao resto do business, né? Então, acho que Meli extremamente, de novo, bem tocada, bons alocadores de capital, impressionante como a empresa tem a capacidade de tocar tantos projetos complexos em paralelo ao mesmo tempo, né, com bons retornos. Então, apesar de ter como você bem mencionou, né, uma dinâmica de valuation um pouco mais estressada, né, o papel está perto do high, um valuation esticado, digamos assim, para o ano que vem, mas é aquela velha história, né? Você prefere comprar um cara que está disruptando o mercado no múltiplo mais caro ou o cara está sendo disruptado no múltiplo mais barato, né? Essa é a discussão, para mim, que é relevante. Podemos ter alguns problemas de curto prazo, digamos assim, alguma volatilidade de curto prazo por conta disso, mas acredito que a tese é vencedora de fato, assim. Bacana, acho que Meli talvez seja a empresa com mais componente tech aí no universo de cobertura. Eu queria pegar esse gancho para perguntar como é que essa agenda tem avançado nas companhias, não só em Mercado Livre, mas nas outras, se a gente pegar uso de dados, inteligência artificial, machine learning e outras ferramentas aí. Isso é uma realidade, né? Inclusive você vê alguns businesses de empresas de consultoria de tecnologia crescendo muito por conta disso, né? No mundo. Você vê uma Globan, você vê
uma própria CT aqui no Brasil também crescendo bastante receita, enfim, só alguns nomes de outros tantos, tá? Então isso é uma realidade, né? Quando você pega as empresas, não importa o subsegmento, né? Você pega uma Raia Drogasil, que opera um segmento de drogarias, dados hoje é uma das componentes mais relevantes para a Raia. Eles investem muito todos os anos para tentar entender um pouco melhor o perfil do consumidor, aumentar a recorrência, aumentar a frequência e etc. No caso específico de Mercado Livre, isso é um nível acima, né? Então eu vou dar o próprio exemplo que eu acabei de mencionar. Quando você olha algumas categorias que eles terão que dedicar muito, né, tempo e esforço para continuar crescendo o que eles estão crescendo no Brasil, eles vão precisar de inteligência artificial. Eles vão precisar desse tipo de coisa. Vestuário, por exemplo. Ou beleza. Meli está investindo muito dinheiro, né, para incorporar com inteligência artificial aquilo que eles chamam de... O termo é em inglês, tá? Mas é basicamente o virtual try-on, né? Que é você experimentar a roupa, experimentar a maquiagem online, né? Para você melhorar a experiência do usuário e você minimizar o nível de retorno e o nível de fricção da experiência de compra. Isso é inteligência artificial. Isso é tecnologia, né? E hoje eles estão sendo razoavelmente bem-sucedidos nisso. Acho que boa parte do crescimento nessas categorias tem sido ajudado por isso. A gente vê até alguns vendedores extremamente renomados investindo no Mercado Livre para justamente ter essa experiência de compra melhor por lá. Então isso é uma realidade para todos os segmentos. No mercado de crédito, por exemplo, uso de machine learning, uso de inteligência de dados para melhorar a eficiência no crédito dado, no perfil do cliente, né? E aí, só para citar também a terceira unidade de negócio, né? Ads. É impressionante a quantidade de tecnologia que o Mercado Livre usa no algoritmo interno deles para tornar a interface extremamente simples para o vendedor no momento de comprar um ads online, né? A única informação que o vendedor precisa dar para o Mercado Livre hoje é quanto ele está disposto a gastar de marketing em relação ao preço do produto que ele está vendendo. Essa é a única informação. Meli pega essa informação, usa o algoritmo interno, faz um leilão em tempo real de todo mundo que está tentando anunciar ao mesmo tempo, e o algoritmo, enfim, chega no resultado que maximiza a receita de ads hoje, por exemplo, para o Mercado Livre, né, que tem uma margem de contribuição extremamente alta. Então, enfim, não tem como escapar. Eu acho que nessa diferenciação entre quem vai disruptar e quem está disruptado, esse uso de dados, esse investimento em inteligência artificial é muito relevante, e eu acho que esse é o cenário que a gente está vendo. Legal. Acho que para a gente fechar esse papo, então, Gastin, acho que além de Meli, que a gente falou bastante, queria entender se mesmo com esse cenário desafiador, tem algum ou alguns outros nomes que você vê com otimismo, talvez com uma boa história micro aí, que independe um pouco desse contexto macro. Acho que tem uma história muito interessante que, enfim, eu já acompanho há muitos anos, e que passou por momentos turbulentos, mas que já há algum tempo tem mostrado uma resiliência muito grande de estratégia e de alocação de capital, que é o Grupo Mateus. Enfim, a gente acompanha a história desde o IPO, né? Logo depois do IPO, de fato, eles tiveram uma volatilidade de resultado por alocação de capital, enfim, que eles ajustaram já há algum tempo. E é uma empresa que tem, apesar do setor, né, de supermercados no Brasil ser um setor extremamente competitivo, dado que o mercado endereçável não cresce, ou cresce pouco, né, cresce com inflação, não com volume, hoje eles estão em regiões do Brasil que são menos competitivas até agora, né, em que o modelo, né, do cash and carry, né, do atacarejo, ele não desvirtuou, né? Então hoje, o Mateus, nos últimos 3, 4 anos, usou esses anos para meio que tentar fechar o mercado no Norte e Nordeste. Fechar é um exagero, tá? Mas popular grandes regiões, ou seja, dificultar a entrada do competidor marginal. Eles têm feito isso muito bem. E a estratégia da empresa... Mateus é um business de logística, né? Que hoje vende alimentos por acaso, eu brinco. Mas assim, um business logístico, em que eles abrem rotas e adensam rotas. Abrem rotas e adensam rotas. Nos últimos anos, eles abriram muitas rotas, né? E agora eles começam a não só abrir, mas adensar rotas, né? Isso traz um potencial de diluição de despesa logística relevante, né, para o case, que aconteceu até a época do IPO. Então hoje, né, quando eu olho o business de Mateus, vejo o potencial de crescimento,
número de lojas que eles têm conseguido abrir, né? Com o ROIC, né? Com um retorno marginal interessante, e as oportunidades que eles ainda têm no business legado, especialmente na dinâmica de capital de giro, otimização de estoque, etc. E, obviamente, levando o valuation, né, em consideração, o quanto a gente está pagando por isso, me parece um case interessante, né, que tem um momentum bom, pode continuar crescendo, com um retorno marginal crescente, né, diferente de, enfim, talvez outros players, né, dentro do setor que tem uma dinâmica competitiva mais difícil. E até mais defensivo, considerando a questão Esse é um bom ponto. discricionária que você falou no começo. Né? É isso aí, ligando com a primeira resposta, é não discricionário, né? Então, talvez você tenha downgrade de categorias, etc., mas ninguém vai deixar de comer, né? Então, acho que é defensivo, né? É baixa renda, em regiões do norte e do nordeste, mas é um player defensivo que tem conseguido surfar razoavelmente bem esse crescimento marginal. Então, é uma história que a gente gosta bastante também. Conhecemos lá a turma desde sempre, o seu Wilson, o Jesuíno, o Túlio, e enfim. Acho que existe uma coerência muito interessante de estratégia de execução já há algum tempo. Tá? É uma empresa que muda pouco o discurso. Assim, dá para entender exatamente onde eles estão mirando, como eles estão fazendo, e aí o resultado, obviamente, é uma questão de execução, né? De bons tris e tris nem tão bons, mas a história como um todo me parece ir na direção correta. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda de hoje. Eu queria, antes de concluir, agradecer de novo a participação do Gastin nesse episódio. Valeu. Legal, Serrano. Prazer, sempre Boa. que precisar, conta comigo. Fechado. Um abraço, pessoal. Valeu.